Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Convido os irmãos a nos colocarmos em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ler o capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Amém? Todos encontraram? Vai ser projetado também. A versão aqui da minha Bíblia é a nova versão internacional. Então pode ser que esteja diferente do que está sendo projetado aqui em cima. Mas o contexto da mensagem é a mesma. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com uns dos cidadãos daquela cidade, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava ao campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira
e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata-nos um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos o que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, dá-nos a tua bênção, segundo a tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo governe todo esse período, Senhor meu Deus, porque sem a cooperação dele na nossa vida, nós nada podemos fazer, Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração para a tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos falar hoje a respeito do o amor de Deus que encontra. E Jesus não contou essas 3 parábolas por coincidência, mas sim para o ensinamento. Aquela época e para nós hoje também como igreja. Essa parábola começa num contexto em que Jesus estava assentado comendo com publicanos e pecadores. E naquela época, os irmãos bem conhecem, os irmãos bem sabem, que tanto publicanos e pecadores, eles eram rejeitados, porque os fariseus e os doutores da lei, os mestres da lei, não se misturavam com essas pessoas. Então Jesus estava ali comendo com essas pessoas, com os publicanos e os pecadores. E naquela época, as casas eram assim, havia só uma porta na entrada, à frente assim era um muro, tinha só uma porta. Aí quando você passava pela porta, tinha um quintal, uma área. Aí do lado ali tinha um lugar para os animais ficarem. Aí você subia a escada, tinha o quarto, de visita, porque quando Jesus nasceu, a palavra fala aqui que ele não achou lugar na estalagem. Então, certamente, os quartos de todas as casas daquela região estavam ocupados, não tinha lugar para ele ficar. E depois tinha um outro cômodo, que era onde a família se reunia, onde a família ficava. E normalmente em cima, que era o cenáculo, chamado cenáculo, onde colocava-se uma tenda, e tinha um parapeito para as pessoas não caírem. Ali então se fazia as refeições, era ao ar livre. Então quem passava da rua é como se fosse o sobrado hoje, para os irmãos terem uma ideia. Então quando as pessoas passavam da rua, olhavam assim e via. Então os fariseus passaram ali e falaram assim: olha, como que esse come com os publicanos e pecadores? Como que ele se mistura com essa gente? E a palavra fala que aconteceu um alvoroço ali e Jesus veio até eles e saiu à porta. E contou a seguinte parábola que nós lemos. E ele começa contando sobre a parábola de quem? De quem? Os irmãos participem, por favor. Contou a parábola de quem? Da ovelha perdida. E ele falou assim para eles assim: olha, qual de vocês é um pastor que tem 100 ovelhas e perde uma e deixa as 99 no campo? Quero abrir um parênteses aqui. Às vezes nós cantamos assim, tem um louvor que canta assim: nos 99 deixou no aprisco. Mas a palavra não fala de aprisco. A palavra fala de onde? No campo.
deixou no campo. Deixou no campo. Então deixou as 99 no campo e foi atrás da que estava perdida. E aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. O animal sabe que está perdido? Sim ou não? Sim ou não? Sabe. Sabe. Alguém já viu o cachorro perdido na rua? Ele não fica procurando para voltar para casa? Ele pode até não saber onde é a casa, mas ele sabe que está perdido. Sabe ou não sabe? Sabe. Sabe que está perdido. Então o que Jesus estava querendo ensinar aqui, nessa parábola? Olha, a mensagem principal da parábola é o quê? Que Deus encontra aquele que está perdido. Mas nesse caso é alguém que está perdido fora. Está perdido fora. Ele sabe que está perdido. Ele sabe que está perdido. Ele tem a consciência que ele está perdido, mas ele está fora. E a parábola fala assim que o bom pastor, né? Algumas versões está assim, o bom pastor não está falando a referência de Jesus, mas eu quero abrir um outro parênteses aqui para falar que as parábolas que Jesus deixou na palavra dele, nós não temos que dar simbolismo às coisas da parábola, sabe por quê? Porque as parábolas são exatamente o que são. São exatamente o que são. Quando tinha algum simbolismo, Jesus, ele contava a parábola e já explicava. Olha, isso é isso, aquilo é aquilo, isso é isso. Quer um exemplo? A parábola do semeador. Jesus contou a parábola do semeador, né? Explicou, cada um caiu nos pedregais, caiu no meio dos espinhos, coisa e tal, e depois ele falou assim, olha, os pedregais é isso, os espinhos é isso. Então nós não temos que dar simbolismo às parábolas, porque elas já são autoexplicativas. Jesus já deixou tudo explicado. Não temos que ficar inventando nada. Então o que Jesus estava ensinando ali nessa parábola da ovelha perdida é assim, olha, você como um bom pastor, você vai atrás da ovelha perdida. E aí eu pergunto para você que está aqui nessa noite, quantas pessoas aí fora não estão perdidas? Você já foi atrás de alguém que está perdido? Já parou para pensar que o mesmo amor que o Deus nos encontrou, porque não foi nós que encontramos a Ele, mas foi Ele que nos encontrou e nos trouxe para a tua presença para viver esse amor maravilhoso? Será que a pessoa que está lá fora, ela não tem o mesmo direito que nós temos de viver esse amor maravilhoso? Você já fez isso? Já foi atrás de alguém que está perdido? Você já foi atrás de alguém e falou assim, olha, Jesus te ama, Ele quer te encontrar. E aí então Jesus continua falando para os fariseus, doutores da lei, olha, qual é uma mulher que tendo 10 dracmas, perde uma dentro da sua casa e varre a casa, acende a candeia, procura com diligência, e quando ela encontra, ela chama as amigas e vizinhos e diz assim, alegrai-vos comigo porque eu já encontrei a dracma perdida. Agora eu faço outra pergunta. A moeda sabe que está perdida? Sim ou não? Não, porque moeda não sabe. Tanto faz se perder fora, se perder dentro ela não sabe. Mas ela está perdida. E está perdida onde? Dentro. E muitas pessoas hoje estão perdidas dentro e não sabem que estão perdidas. Tem pessoas que estão dentro da igreja, estão perdidas e não sabem que estão perdidas. Mas o Deus que encontra o pecador, Ele quer te encontrar hoje. Se você está se sentindo perdido, Deus está aqui presente nessa noite para dar sentido à sua vida, para você encontrá-lo ou se reencontrar com Ele.
né? Porque a dracma era um dote naquela época que as mulheres tinham, que quando viesse um tempo de adversidade, né, um tempo de fome, ela podia usar aquilo lá. Então ela recebia esse dote, que era 10 moedas grudadas, né, ou amarradas num pano, e ela usava isso. Aí você imagina ela perdendo isso, né? Que situação difícil, né? Mas as duas parábolas que Jesus contou fala de uma condição de um perdido fora e outro perdido dentro. E aí Jesus agora conta uma terceira parábola, que ela não deveria se chamar filho pródigo. Eu andei estudando isso e eu achei interessante essa colocação, e é uma verdade, os irmãos vão entender isso. Ela não deveria se chamar filho pródigo, mas deveria se chamar o pai amoroso. Por quê? Porque a centralidade dessa parábola não é o filho mais novo e nem o mais velho, mas é o pai. É o pai dos meninos. E a parábola então fala assim que o filho mais novo foi e pediu a herança, porque estava insatisfeito com a vida que tinha. Olha, dá minha parte da herança aí que eu vou embora. Estou insatisfeito, vou embora. E naquela época, um filho pedir herança para o pai era uma afronta muito ruim, terrível. Porque o que significava? Você estava desejando o quê? A morte do pai. Você estava desejando a morte do pai. Mas a palavra fala que o pai, prontamente, e repartiu a herança. E não foi só para o filho mais novo, porque a palavra fala que repartiu entre eles. Repartiu entre eles. Cadê aqui? Qual que é o verso? Deixa eu me achar aqui. No verso 12, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim lhe partiu sua propriedade entre eles. Ou seja, os dois receberam, tanto o mais novo quanto o mais velho, receberam a sua parte da herança. E a palavra fala então que o filho mais novo partiu para uma terra longínqua. E lá viveu dissolutamente, gastou tudo, né? Se sujeitou até a trabalhar com os porcos, e naquela época judeu não mexia com porco, porque o porco era considerado um animal imundo. Mas ele estava perdido fora, também, perdido fora. Mas a palavra fala que ele cai em si e fala assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os trabalhadores que trabalham para ele, né, tem comida e eu não tenho nada. Eu vou voltar. Eu vou chegar para ele e vou falar assim: pai, pequei contra o céu e perante ti, e olha, não sou digno de ser chamado teu filho, o Senhor pode me fazer como um dos teus empregados. Então o filho voltou. E ele falou exatamente o que ele ensaiou. Mas os irmãos reparam num detalhe. O pai não deixa ele falar que era para fazer dele um dos empregados. O pai não deixa ele falar isso. O pai já pega e fala assim: ó, traz depressa a melhor roupa. Já põe um anel no dedo dele. Dá sandálias para ele calçar. E mata o novilho e já vamos festejar. Porque o meu filho, que estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. E a palavra fala assim então que o mais novo o mais velho, aliás, ouvindo a festa, e veio. E chegou lá, chamou um dos servos do pai e falou assim: mas o que está acontecendo aí? Ah, o seu irmão voltou. E ele então se indignou. E a palavra fala que ele não queria nem entrar na festa. E não entrar na festa naquela época também era uma afronta grandiosa ao pai, ao anfitrião da festa. Então, era uma afronta assim enorme, que no entanto, o que o pai faz? O pai
vai até ele, na porta, e começa a conversar com ele. Olha, todas as suas coisas são minhas. E ele falou assim, mas eu sempre trabalhei para o Senhor, né? Eu trabalhei que nem um escravo. Eu fiz tantas coisas, e o Senhor não me deixa nem um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. E um detalhe, os irmãos podem reparar que ele não fala o meu irmão, ele fala assim, o seu filho foi e gastou tudo. E o pai, prontamente, todo amoroso, todo carinhoso, fala, olha, meu filho, todas as coisas são suas. Tudo que eu tenho é teu. O que o Senhor está querendo nos ensinar com isso? Há duas situações nessas 3 parábolas que nós temos uma condição de uma pessoa perdida fora e uma outra condição de uma pessoa perdida dentro. Um saiu e se viu perdido. Não, realmente, olha, eu estou perdido, eu vou ter que voltar. E o outro sempre esteve ao lado do pai, mas não se dava conta que estava perdido. E hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão dentro da igreja, que se encontram perdidas dentro do seu coração, e que tem o mesmo argumento que o filho mais velho: Senhor, eu tenho trabalhado para o Senhor. Olha, o Senhor não me deste nada para alegrar contigo. Mas está perdido. Mas o nosso Deus é amoroso e quer te fazer retornar ao caminho eterno. Quer te encontrar. Se você está se sentindo perdido, mesmo estando dentro da igreja, o Senhor quer mudar essa condição nessa noite. Porque o nosso Deus é um Deus que encontra. É um Deus que ama. Mas se você não está perdido dentro, saia para buscar os perdidos que estão lá fora. Sair pelas ruas e convidar e forçai-vos a entrar. Forçai-vos a entrar. Nós temos que exercer o nosso ID. As pessoas têm que entender que há um Deus que encontra, que dá uma vida eterna. Nós temos que anunciar que o nosso Deus é maravilhoso, que Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E a maior prova disso é que nós estamos aqui, nós éramos pecadores, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos colocou um anel no nosso dedo para falar assim: olha, você tem um dono, você tem uma família, nos deu sandálias para calçar, para dizer: olha, vocês não são mais escravos do mundo, mas agora vocês são meus servos, vocês são meus amigos. Nos vestiu de roupa nova. Olha, revesti-vos da humildade, da alegria, do amor. Nós temos que dar o privilégio às pessoas que estão perdidas lá fora de ter a mesma alegria que nós temos. O tempo de ficar aqui dentro acabou. Nós vamos sair pelas ruas, pela cidade, para anunciar que Deus, que Jesus está vivo, que Ele ama a todos. E se tem alguém aqui que está se sentindo perdido, Deus quer te encontrar nessa noite, quer te fazer entender. Porque não tem coisa pior do que você estar dentro da igreja e você não sentir o toque do Espírito Santo, não sentir o louvor falar ao teu coração,
não sentia a palavra. E era isso que o filho mais velho estava sentindo. Ele estava do lado do pai o tempo todo. Mas sabe o que ele enxergava? Ah, eu sou um escravo. Eu só trabalho. E Jesus contou essa parábola, sabe por quê? Porque lá dentro estavam as pessoas que os fariseus e os doutores da lei mais desejavam, achavam que eles eram as piores pessoas do mundo. Ele contou essa parábola na porta, falando assim, olha, falando para eles assim, entra, porque vocês estão perdidos, entra. Os irmãos não me entendam mal o que eu vou dizer aqui. Muitas vezes, porque pecado é pecado, tá? Deus abomina o pecado. Mas muitas vezes é melhor a sinceridade do nosso coração do que a hipocrisia. O filho mais novo, pelo menos, ele foi sincero. Assim, ó pai, me dá a parte da minha herança que eu vou embora. Eu vou embora. Do que o filho mais velho, sendo hipócrita, sempre esteve ao lado do pai, mas nunca valorizou o pai. Nunca valorizou o pai. Ele, como um filho mais velho, ele tinha que falar o quê para o irmão dele? Olha, você não toma essa decisão não, porque essa decisão que você está tomando é errada. Você está querendo que o nosso pai morra? É isso? Você está desejando a morte do nosso pai? Não tome essa decisão. Mas ele fez o quê? Ele ficou calado. Pode ir embora. E quando voltou, ele nem reconhecia que era o irmão dele. Falou assim, ó, o teu filho aí, ó, foi ele que gastou tudo. E o senhor está alegrando com ele aí? Então nós não podemos, eu não estou dizendo que os irmãos são hipócritas, tá? É um ensinamento, e serve para mim também. Mas nós não podemos ser hipócritas a ponto de achar que a salvação é exclusividade nossa. Que Deus é exclusividade nossa. Não é não. Um pouco antes de começar o culto, eu estava conversando com os diáconos aqui. Nós entendemos que Deus traz as pessoas. Como semana passada entrou um senhor aqui para ouvir a palavra. Mas o que Jesus nos ensinou não foi esperar as pessoas entrar, mas foi o que ele falou? O que foi que ele falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Então, se você tem a oportunidade de falar de Jesus, fale. Fale. Não seja hipócrita querendo Deus só para você, não. Deus não é só exclusividade sua, não. A salvação não é exclusividade nossa, não. Até porque não foi nós recebemos também. Nós também somos salvos. Um dia alguém falou do Senhor para nós. E nós entendemos que nós estávamos perdidos. Não, eu quero que Deus me encontre. Eu quero que Deus me ache. Eu quero estar na presença dEle. E era isso que Jesus estava tentando ensinar para os fariseus e para os doutores da lei. Olha, eu não misturo com essa gente não. Mas nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós vamos sair sim. E vamos falar para quem quer que seja que nós encontrarmos que Deus está vivo e que Jesus ama o pecador. Nós vamos falar. Eu já encerrei a mensagem, mas eu quero deixar uma palavra para a igreja. Tá friozinho, né? Tá bem friozinho, né? Isso nem é inverno ainda. Mas nós vamos pegar um sábado aqui depois do culto. Nem que seja para nós fazer 2 garrafas de chocolate quente. Marcelo, você vai levantar isso para mim, tá? Por favor. Aonde tem pessoas, moradores de rua aqui em Caçapava.
E nós vamos até eles. E nós vamos falar que o nosso Deus salva. E nós vamos falar que o nosso Deus levanta aquele que está caído. Nós vamos fazer isso. Nós vamos começar a exercer o ID nessa igreja aqui. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. E ir atrás dos que estão perdidos lá fora. Cada um de nós aqui é um pastor que Jesus citou na parábola. Cada um de nós aqui. Qual o bom pastor que deixa uma ovelha para trás? Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. E nós vamos fazer isso. Amém. Que o Senhor vos abençoe, a cada um dos irmãos. Vamos estar de pé, vamos glorificar o Senhor.